Olá, sejam bem-vindos a mais um tutorial de artesanato, Sabuguinho Artesanato, tá? Nós vamos fazer uns docinhos de biscuit e para isso vamos começar com o rocambole. A gente vai precisar de uma bolinha de biscuit rosa, outra cremezinho e outra cor marrom para fazer o nosso rocambole. Com o rolinho a gente vai abrir as massinhas, tá? Mais ou menos do mesmo tamanho. Utilizem uma superfície porosa ou com auxílio de um óleo, vocês deixem a superfície untada para que não grude a massinha, tá? Aí nós vamos enrolar. Olha, eu estou utilizando uma faquinha para cortar a massa para que a gente possa fazer o charuto, enrolar bem direitinho aí o rolinho, tá? É parecido com um charuto. Com os dedos a gente unifica a massinha, tá? Para que ela fique acoplada bem organizadazinha e quando tiver prontinha a gente não vai cortar agora, só quando ela tiver mais firme, ok? Eu vou utilizar para fazer os bombons uma bolinha de massa lilás, tá? Mas pode ser a cor que a pessoa quiser. E com a mão mesmo eu vou fazer duas bolinhas, depois vou dividir. Divido, faço 3 bolinhas, tá? Uma grande e outras 2 menores. Aí a gente vai modelando até formar 2 triângulos pequenininhos. Utilizando essa faquinha, a gente vai fazer as marcações, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Não estou utilizando cola porque a massinha ainda tá molinha, mas você pode colocar cola se você quiser, tá bom? Para fazer o cone do sorvete, a gente vai precisar de uma bolinha, marrom clarinha, tá? Bem clarinha mesmo. Aí eu vou fazer um cone, certo? E com um lápis comum mesmo, eu vou fazer a abertura, né? Para colocar o sorvete, tá? Com a mesma faquinha, eu vou fazer alguns detalhes, tá? Para fazer uma decoraçãozinha na casquinha do sorvete. Para fazer um mini bolo, eu vou fazer uma bolinha também um pouquinho marrom, bem clarinha, tá? E vou achatar e fazer um rolinho, depois achatando com a mão mesmo, tá? Se você não tiver molde ou então cortador, você pode fazer assim, tá? Só arredondando com os dedos. E eu vou utilizar também o lápis, o mesmo lápis que eu tô utilizando aí para, né, fazer os detalhes. Para fazer a cobertura de chocolate, eu vou utilizar um pedaço de massa marrom. Aí eu abro com os dedos mesmo, certo? E colo, se a massinha tiver molinha, eu já coloco assim mesmo, sem cola, tá? Mas se tiver um pouco dura, tem que colocar cola. Para decorar o bolo, eu cortei uns pedacinhos de massa, certo? Uns rolinhos fininhos de massa e fiz uns granulados, mini granulados para colocar no bolo,
tá? Mas vocês podem utilizar cola, que aí eu não coloquei e ele não queria ficar grudadinho. Mas você, dependendo, se o granulado tiver molinho, você já pode colocar. Mas ele durinho, eu recomendo que coloque cola para não sair, ok? Depois de prontos e os bombons já um pouquinho firmes, eu apliquei um pouco de pó, pozinho perolado, tá? Com álcool. Eu gostaria de ter colocado um pouco mais de álcool diluído mais, para não ficar tão branquinho, mas vai dar certo. Voltando aqui a nosso sorvete, a casquinha já tá um pouco firme, então vou colar as bolinhas, né, rosas, que eu fiz para como se fosse sorvete de morango com chocolate. Aí vou colocar as duas bolinhas rosa e a bolinha marrom, tá? E vou colocar uma cerejinha, tá? Colar uma bolinha vermelha para fazer como se fosse uma cereja, tá? E eu coloquei também umas gotinhas, certo? Como de marrom, para colar como se fosse um sorvete derretendo. Agora o rocambole, eu vou precisar de uma superfície porosa, como um pedaço de EVA que eu tô utilizando, tá? A minha faquinha de corte, certo? E vamos fazer as fatias, tá? Com cuidado, certo? Não é para criança fazer isso, tá bom? Porque essa ferramenta é perfuro-cortante, então é bom que um adulto utilize. Com um pedacinho de massinha branca, eu abro com os dedos mesmo e vou fazer como se fosse uma cobertura de chantilly. Vou utilizar o mesmo pozinho, tá? Perolado, para colocar um brilhozinho bem bonito aqui no rocambole. Esse bolo eu fiz com a mesma forma do outro bolo de chocolate, só que esse daqui eu vou decorar com umas bolinhas vermelhas, como se fossem umas pequenas cerejas.
Você pode fazer umas raspinhas de massa marrom e colocar em cima como se fosse raspas de chocolate. E utilizar outros tipos de cobertura, outras cores, pode ser branquinho, pode ser cor de chocolate, que nem o outro, pode ser creme, da cor que você quiser. Agora eu vou mostrar aqui como que eu fiz o pudim. É um mini pudim, que a gente conhece aqui como manjar branco. E vou fazer também, mostrar como que eu fiz a minha calda de ameixa para vocês. Utilizando aqui a massinha branca, aí eu faço uma bolinha, achato um pouco e deixo ela um pouquinho afunilada para cima. Vou modelando como uma meia esfera. Eu vou utilizar esse modelador, que inclusive eu ensino aqui no canal como é que eu fiz. Essa esteca de gravatinha eu faço as marcações no pudim. Vou fazer uma bandeja para colocar o pudim. Eu vou untar primeiro aqui a superfície, né, para abrir a massa. Vou usar essa embalagem de tinta, o fundo, né, dessa embalagem para fazer o molde, para modelar a minha bandeja. Para cortar a bandejinha, eu vou utilizar esse cortadorzinho redondo. E agora eu vou modelar no fundo do pote de tinta. Vou precisar de um pedacinho de massa preta e vou fazer pequenas bolinhas para simular as ameixas. Para fazer a calda, eu vou utilizar um pouquinho de café solúvel, olha, bem pouquinho mesmo, aí dissolvo no álcool, certo? E vou colocar um pouquinho de cola de silicone. Você pode utilizar o verniz vitral amarelo, certo? Se você preferir. Se você não tiver o verniz vitral, essa é uma opção.
Essas são algumas possibilidades para você montar a sua tampinha de pote com docinhos. No próximo vídeo, pote decorado, vou mostrar como foi que ficou o final desse trabalho. Obrigada e até a próxima!